Bem-vindos e bem-vindas à parte 2 da aula sobre o modelo C. Espero que vocês tenham aproveitado muito a parte introdutória, onde o Antônio trouxe sobre as premissas, princípios e também concepções que foram importantes para nós e toda a rede de organizações e atores que co-construíram esse modelo. A gente agora tem intenção de aprofundar um pouquinho mais nessa ferramenta, olhando para suas dimensões, para as perguntas que compõem ali as provocações do modelo e também contando um pouco mais como essa ferramenta se dá na prática, sobre o que a gente pretende que ela provoque dentro ali dos contextos dos negócios de impactos socioambientais positivos. Primeiramente, agradecer aqui o convite para que a gente possa contar um pouco mais sobre o modelo, as organizações que são promotoras do Programa Centelha. É uma honra para a gente poder compartilhar um pouco mais desse instrumento. Para começar, uma dúvida que sempre nos trazem quando a gente apresenta o modelo C é o uso possível dessa ferramenta. Então, quando a gente olha para as possibilidades de serventias desse modelo, a gente traz que ele pode apoiar demais o diagnóstico, a criação e a gestão de negócios que buscam integrar esse modelo de operação produtiva e comercial com uma lógica intencional de geração de impacto socioambiental positivo. É uma ferramenta que apoia o amadurecimento desses negócios, tornando-os mais capazes de alcançar seus planos e ambições. Também é uma ferramenta muito útil para que a gente problematize, provoque, tenha ali inquietações latentes sobre o momento do negócio, suas concepções e também seu gerenciamento. É uma ferramenta útil no momento, por exemplo, de crescimento de um negócio de impacto, onde é necessário alinhar times, parceiros, e outros públicos que estão envolvidos com a iniciativa, e também como uma possibilidade do modelo C, como um provocador que torna a comunicação sobre as intenções e ambições desse negócio cada vez mais compreensíveis entre os diferentes públicos. Numa perspectiva de público dessa ferramenta, ela é muito versátil, podendo ajudar quem deseja criar ou já lidera e opera um negócio de impacto socioambiental positivo, como empreendedores, empreendedoras e suas equipes, mas também pode ser útil para quem busca reinventar sua organização, pensando nessa transição de uma lógica de negócio, de impacto. Também para organizações que são meio, que apoiam, que assessoram o amadurecimento de negócios de impacto socioambiental, pensando aceleradoras, incubadoras e outras intermediárias. Para financiadores que também buscam ver de uma maneira mais clara e encadeada de qual é a intenção, seja de impacto e também comercial, de um negócio. Para quem ensina a temática, o modelo C tem sido muito utilizado também em algumas disciplinas, pensando os ambientes da academia por docentes que estão ali tanto trazendo conteúdos, mas também mentorando grupos de negócios de impacto, e para qualquer outra pessoa interessada nesse campo temático tão relevante, pensando o contexto que estamos inseridos. É muito importante que, antes da gente entrar na ferramenta em si, retomar o que está dentro dessa concepção quando a gente fala de negócios de impactos socioambientais. A gente está aqui nos referindo a impactos que têm uma intenção de mudar o mundo, então tem uma intencionalidade clara de impacto positivo, mas que também busca ser lucrativo, numa intencionalidade de ser sustentável financeiramente no decorrer da sua existência. Relembrando também alguns pontos que o Antônio trouxe na parte 1 dessa aula, o modelo C, ele parte de uma premissa de integração, então que busca integrar tanto análise e decisões sobre as dimensões que compõem o modelo, que busca integrar o olhar de pessoas, mas também do próprio negócio que está sendo ali operado, que busca integrar não só esse negócio internamente, mas também esse negócio nos ecossistemas que ele faz parte, pensando em parceiros,
elos de cadeia, comunidades, e que principalmente busca integrar essa intenção e fazer dos fluxos de impacto e fluxos comerciais. Existem muitas outras integrações que a gente visualiza como uma potência do modelo e que, a partir da experiência prática de vocês também, vocês vão poder ir identificando. Voltando às origens da concepção desse modelo C, a gente parte, então, de uma ideia principal de integrar aquilo que era trabalhado de maneira separada na teoria de mudança, pensando o fluxo de impacto, com a utilização do Business Model Canvas, né, que tem um olhar ali muito voltado para o fluxo comercial. Lá em 2017, ele parte dessas mesmas perspectivas e a gente alcança essa imagem que eu estou aqui dividindo com vocês. Essa imagem, né, e não só ela, mas a prática dessa imagem, ela foi muito utilizada no decorrer desses últimos anos para ir trabalhando justamente essa integração que eu estou comentando aqui. E no ano passado, a gente começa um exercício de revisão do modelo C, também de maneira colaborativa, escutando muitos atores que já utilizavam o modelo e também outras pessoas que tinham interesse em ver mais um avanço, né, ver o modelo C dando mais um passo, e a gente alcança essa imagem, então, que logo mais eu vou contar em detalhes pelo que ela é composta. De maneira geral, o modelo C 2.0, ele permanece ancorado nessa lógica de integração da teoria de mudança com o Business Model Canvas, mas ele tem alguns adicionais, pensando em outras dimensões que foram se manifestando, né, foram ali sendo levantadas como também relevantes para a gente pensar numa lógica de modelagem integrativa de negócios de impacto. Inicialmente, aqui a gente retrata nessa figura da balança, mas sabemos que essa balança não é estática e que, na realidade, muitas vezes esse pêndulo vai de um lado para o outro, mas a nossa intenção aqui é demonstrar o quanto que é relevante, o quanto é importante que a coerência entre esses dois lados do fluxo de impacto e do fluxo comercial permaneçam vivas, né, e permaneçam ali com uma atenção frequente das equipes e também das lideranças dos negócios. De maneira geral, as dimensões que hoje estruturam essa versão 2.0 são o fluxo de impacto, permanecendo ali como uma dimensão que traz a maneira, a trajetória que esse negócio tem para gerar transformações sociais e ambientais de maneira consistente e mensurável, com uma dimensão espelhada do fluxo comercial, que é justamente o caminho que garante essa viabilidade econômica e o crescimento sustentável desse negócio. Como um eixo ali também estruturante, a gente encontra o próprio propósito do negócio, né? Equilibrando esses dois lados, entendendo que o propósito é essa essência que une o impacto ao fluxo comercial e direciona as ações desse negócio para um objetivo maior. Tudo isso numa perspectiva muito integrada e, como eu trouxe, buscando um balanceamento, um equilíbrio que a gente sabe que muitas vezes tem que ser trabalhado no dia a dia, a depender do estágio e do momento e do contexto de cada organização. Como um eixo ali estruturante, base dessa balança, a gente tem dois outros elementos, e aqui um que já era presente na versão 1.0, que são as capacidades operacionais que esse negócio tem para sustentar esse modelo, né? Aqui a ideia é ter traduzida as ideias, as práticas, os principais elementos necessários para que esse negócio permaneça em pé, permaneça vivo, e um eixo novo, um diferencial dessa versão, que é justamente esse elemento laranja aqui da imagem, que não à toa a gente traz no centro, que é a dimensão de gestão estratégica, onde a gente já propõe provocações
pensando em práticas, métricas, pactuações necessárias para um bom andamento e acompanhamento desse negócio. Se a gente tentar olhar para essas dimensões todas que eu acabo de apresentar e olhar para o sentido de cada uma delas, aqui a gente traz algumas perspectivas do que é essencial, o que minimamente cada uma dessas dimensões deve apresentar. Quando a gente olha para o fluxo de impacto, a gente minimamente precisa ver ali expresso o que esse negócio quer e busca transformar, mudar em termos de impactos socioambientais. E o que deve ser feito para isso? Então, aqui a gente olha tanto para as intenções, mas também para as estratégias necessárias para alcançar essas intenções. Na perspectiva do fluxo comercial, minimamente a gente espera ver ali expresso quais são os serviços ou produtos que estão operantes e são adequados dentro das oportunidades que esse negócio tem, quais são as necessidades desse público, desses clientes desse negócio, qual é o território desse negócio e, em especial, qual que é o propósito, ao final, de maneira geral, que esse negócio possui em termos de ambição. Junto a isso, como eu trouxe de uma maneira mais basilar, a gente também pretende ver apresentado no bloco de capacidades operacionais quais são as conformações mínimas, pensando aqui estrutura, pensando equipe, para que esses fluxos de impacto e comercial consigam permanecer ativos. E, de forma tão quão importante, a gente tem essa dimensão de gestão estratégica, que, como eu acabei de trazer, busca olhar para uma lógica e para marcadores. Aqui podemos pensar marcadores, indicadores, por exemplo, que são essenciais para garantir uma boa gestão e também uma governança saudável e integrada para que esse negócio permaneça aí operante. Para além dessas dimensões que estão ali bastante evidentes na arquitetura do modelo C 2.0, a gente traz aqui também 2 pontos de análise transversais. E essas análises, depois vocês podem também verificar no guia, elas são compostas por perguntas muito concretas, específicas, que podem provocar reflexões dentro do processo de construção do modelo C. Uma primeira análise é a análise integradora, voltando novamente aos princípios que a gente destacou ali na parte 1 dessa aula. Então, o quanto é possível analisar a coerência, a integração entre as dimensões do fluxo comercial com as dimensões do fluxo de impacto. Então, temos ali algumas perguntas que incentivam essa projeção de cenários futuros e a articulação entre essas duas dimensões dentro dos negócios. E também uma outra análise transversal que foi se mostrando cada vez mais importante dentro do processo de revisão que fizemos do modelo C, é esse olhar para os riscos. Então, o quanto que, inicialmente, no momento que o negócio está olhando para essa construção do modelo C, ele já consegue explorar quais são riscos relacionados à operação, às estratégias de impacto, à interação com os públicos e territórios que estão ali previstos também dentro da estrutura do negócio, e aqui pensando como se pode enfrentar eventuais impactos negativos relacionados ali ao crescimento ou limitações de crescimento mesmo desse negócio. Novamente, essa é a arquitetura do modelo C, e aqui todas essas dimensões estão expressas nessa arquitetura que a gente indica e também convida para que vocês utilizem na prática, né, ali expressando como está o seu negócio hoje, para preencher e também depois utilizar esse modelo C. Temos aqui na parte verde o fluxo de impacto, indicado com a cor roxa o fluxo comercial, nessa parte abaixo as capacidades operacionais em cinza e, por último, essa dimensão de gestão estratégica
na cor laranja. Notem que essas duas últimas análises que eu trouxe, que são transversais, estão aqui indicadas nessa arquitetura com esses dois ícones de risco e de integração. O modelo C cabe trazer também, vocês acessando o site e também mergulhando um pouco mais na ferramenta, vão notar que o guia, ele é composto, para além de todas essas premissas e dessa imagem que eu acabo de trazer, por perguntas muito específicas para que seja possível essa reflexão em cada uma das dimensões. Então, aqui um exemplo, né, de como isso está posto ali no guia. Um exemplo, a gente tem um olhar para desafio socioambiental, foco do impacto, ações de impacto socioambiental positiva, e a gente tem uma série de perguntas para provocar essa reflexão e a consequente uso, preenchimento da ferramenta. No guia, vocês também vão poder encontrar alguns caminhos que a gente sugere para essa construção. Então, a gente tem aqui 2 caminhos propostos, pensando o perfil, pensando a disponibilidade de tempo também de cada negócio. A gente tem algumas perguntas que são centrais, que a gente considera que são essenciais para essa ferramenta, mas a gente também já traz algumas perguntas adicionais para negócios que têm uma disponibilidade, que já estão num estágio de amadurecimento um pouco mais desenvolvido e que queiram aprofundar um pouquinho mais. Existem outras perguntas para isso. E uma indicação aqui de maneira geral que a gente traz para preenchimento, para entrar na ferramenta, é que a gente inicie essa reflexão pelos desafios socioambientais que esse negócio está disposto a enfrentar. Então, olhando ali inicialmente para o fluxo de impacto como um primeiro passo para entrar na ferramenta. Aqui também deixando um convite, não só ali no corpo do guia, mas a gente traz uma série de anexos que também nos parecem importantes para aprofundar um pouquinho mais em aspectos específicos que estão ali na arquitetura do modelo C. Então, por exemplo, trazemos essa referência do Impact Gap Canvas, que é uma perspectiva que aprofunda um pouco mais esse olhar sobre as lacunas e oportunidades que existem nos territórios para a geração, né, de impacto, e aqui pensando também as possibilidades de enfrentamento a esses desafios e problemas que a gente enfrenta atualmente, e outros anexos também aqui, trazendo apenas um deles. Temos o convite aqui, que deixo para vocês, que vocês se aprofundem nas dimensões, olhem ali as perguntas, vejam a utilidade que o modelo C tem para cada um de vocês, né, pensando também disponibilidades e também o momento de cada um dos negócios. Para além do convite, para que vocês conheçam um pouco mais dos conteúdos que estão ali nos anexos, cabe trazer algumas recomendações que também estão ali no final do guia e que são recomendações que nos parecem muito relevantes para que compõem o modelo C e suas premissas, mas que também sejam aplicadas no momento que vocês forem utilizar a ferramenta. Inicialmente, a gente percebe, à medida que a gente vai utilizando a ferramenta, que esse espaço de construção, de reflexão dos grupos, é também um espaço muito importante de atenção e reconexão com a energia de idealização daquele negócio, né? Que muitas vezes começou a partir de uma pessoa, que foi trazendo outras pessoas para sua composição. Então, esse é um momento também de resgatar aquilo que foi energia motivadora, né? Aquilo que foi ali o start, o ponto de impulsionamento para que esse negócio existisse, e também o quanto que ele foi amadurecendo com o tempo, inclusive ali, muitas vezes envolvendo a mudança de posição dessa primeira pessoa fundador desse negócio. Então, esse é um ponto muito importante mesmo de resgate das essências e de conexão com essa energia inicial que motivou o negócio ou a iniciativa a existir. Uma outra recomendação, e aqui pensando mesmo no uso da ferramenta, é que ela não seja uma aplicação solitária. A gente vê muita potência quando esse processo é feito de maneira coletiva, quando é possível garantir a participação de mais do que uma pessoa, pensando ali em integração de toda uma equipe. Então, deixamos aqui também
diante das possibilidades de cada um, cada uma, que seja um processo que reúna as partes envolvidas nesse negócio e que consiga garantir esses espaços de escuta e de construção coletiva. Para além disso, diante das desigualdades estruturais que a gente tem no nosso contexto, é muito importante que a gente esteja sempre atentas aos aspectos que são ligados às desigualdades de gênero, de raça e territoriais. Então, quando a gente pensa ali nossos públicos, o contexto onde a gente espera ver transformado algum aspecto, todos esses elementos estão ali presentes. E essas análises também são muito importantes para que a gente não veja os problemas de uma maneira superficial, né? Que a gente consiga, de fato, aprofundar nessas questões que transpassam e que conformam, muitas vezes, os desafios que os negócios querem transformar. E, por último, aqui, colocando ainda mais tinta nessa questão da integração, que a gente sempre olhe para as questões ambientais e sociais de uma maneira integrada, né? Será que existe o social dissociado do ambiental ou vice-versa? Então, deixamos aqui também essa provocação de que esses olhares estejam ali presentes nas reflexões das equipes e das lideranças ao utilizarem o modelo C. Bem, seguimos até aqui. Deixo também a nossa abertura para outras trocas. Fiquem à vontade para deixar comentários. Essas trocas são muito importantes também para que vocês vão amadurecendo o uso da ferramenta, mas também para nós, como uma maneira de olhar para potenciais ajustes que ela pode ter no decorrer do tempo. E deixo o convite aqui novamente para que vocês acessem o site do Modelo C e ali tenham acesso tanto ao guia como também essa ferramenta para preenchimento. Muito obrigada e nos vemos em breve.